Olá, sejam todas muito bem-vindas aqui ao canal Modelagem e Costura Objetiva, da professora Vânia Machado. Eu sou a Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal MCO. E continuando a nossa série de vídeos para iniciantes na costura, na aula de hoje nós iremos aprender a aplicação de viés. Existem várias formas de se aplicar viés, existem tipos diferentes de viés e eu vou estar aí falando para vocês no decorrer da aula. Tá certo? Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o seu like, porque isso ajuda muito, contribui aqui com o canal. Deixa aí também o seu comentário, sua dúvida, seu elogio, sua sugestão. Também estamos aí prontas para ouvir vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Então, vamos lá falar um pouco sobre viés. Eu tô aqui com essa peça para ser colocado viés, ó, decote e cava, certo? O viés, ele pode ser desse tipo aqui, que é chamado de viés industrial. Esse aqui é o de algodão, mas também tem o viés industrial de cetim. Tem o mesmo formato, só muda o material, certo? Então, aqui, ó, ele tem as duas dobras. Esse daqui é o viés fino, tem um que é mais largo, tá? Que ele fica com 2 centímetros. E aqui, ó, a gente abre esse tipo de viés aqui, você vai costurar aqui, ó, nessa dobra dele, aqui, nessa marquinha aqui. Você vai costurar aqui pra depois virar e costurar novamente na peça. No caso, aqui seria assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Seria assim, ó. Abriria aqui, meu lado direito, aqui o direito aqui do meu viés. Colocaria aqui. Passaria a costura aqui na parte da dobrinha dele. Depois disso, de passar a costura, a gente vira aqui. Você pode deixar ele assim, largo, só virar uma vez com essa parte que tá dobrada. Ou você pode, ó, dobrar nesse meio aqui, ó, nesse encontro aqui, ó, dessas partes, no meio do viés. Você pode dobrar aqui e virar novamente, tá? E vai passar uma outra costura aqui. Esse é o viés pronto. Ele também pode ser colocado assim, só na beiradinha. Ele vai ficar aparente, tá? Aí, ele fica aparente. Então, esse aqui é o viés pronto. Esse viés pronto, você também pode usar um aparelho. Ó, esse é um aparelho usado na máquina doméstica para aplicação do viés. Nesse caso aqui, ó, eu vou dobrar o meu viés, ele entra assim no aparelho. Ó, dobra ao meio. E aqui, ó, ele tem um encaixe, ó. A gente vai encaixar aqui o viés. Ó, aqui o encaixe, tá vendo? Entra um lado, fica aqui nessa canaleta, e o outro lado na canaleta de baixo. E ele vai ficar assim. Vai sair aqui do outro lado, aqui embaixo, ó. E aqui, esse aparelhinho é colocado na máquina. A nossa roupa, né, nossa peça, onde você for aplicar, vai entrar aqui no meio, ó. Aqui no meio, ó. Vendo? E aí, ele vai ser costurado. Então, ele fica costurado aqui na beiradinha e fica aparente, tanto do lado direito da peça, quanto do avesso, tá? Geralmente, esse tipo de viés, assim, que fica aparente, ele é usado pra fazer blusas de alcinha, aquelas blusinhas de alcinha em cetim, para fazer camisola, para fazer esse tipo de peça, em que o viés fica aparente, e geralmente ele já é usado também como a alça da peça, tá? Do vestido, ou da blusa de alcinha. Então, ele é usado dessa forma. Existe também os aparelhos de máquina reta, tá? Esse daqui é um aparelho para um viés de 4,5 de largura. Nesse caso aqui, não utilizamos viés pronto, tá? Eu tenho outro aqui, mais estreito. Esse daqui é o de 2,5 centímetros, que é a largura que o viés precisa ter. Ele vai entrar aqui aberto, ele entra aberto, e quando a gente puxa ele aqui, que encaixa aqui, ele vai ficar com as duas dobrinhas e vai ter o mesmo efeito que este aparelho tem. Porém, esse daqui precisa ser já o viés já assim, ó. Você pode até fazer o viés, mas aí você vai ter que passar ele, deixar ele nesse formato, para poder ele encaixar aqui.
Então, aqui nós temos também o aparelho. Porém, nós não vamos utilizar nenhum aparelho. Nós vamos cortar aqui o nosso viés. Eu vou utilizar um viés branco ali na minha peça verde, para que vocês possam ver bem. Eu tô aqui, ó, com um retalho. Esse é um retalho de viscolinho. Eu tô utilizando aqui a minha peça é de linho misto, tá? Minha peça é de linho misto, então vou utilizar aqui o viscolinho para fazer o meu viés, tá? Vai ficar um viés delicado. Como a minha peça, ela é em linho, né? No linho misto, é um linho com viscose, então eu preciso também que o meu viés seja de material semelhante, tá? Eu não posso pegar um tecido 100% sintético, vamos supor que eu estivesse aqui trabalhando com um crepe, que é 100% sintético, tá? 100% poliéster. Eu não poderia pegar e utilizar um tecido de base natural para fazer esse viés. Por quê? O meu viés iria encolher, o meu tecido não na hora da lavagem. Então, não é indicado a gente fazer essa mistura do viés com o tecido de poliéster, tá? Então, eu vou utilizar um tecido, né, da mesma base. Eu poderia até utilizar o viés pronto de algodão, não teria problema, tá? Mas ele fica um pouquinho mais armado enquanto não é lavado, porque ele tem uma goma. Depois que a gente lava, essa goma, né, vai embora, então ele fica mais maleável. Mas mesmo assim, ele é de um material um pouquinho mais armado. E eu quero um material mais delicado. Então, eu tô aqui com o meu tecido. Aqui, ó, é a dobra do tecido. Eu tenho aqui um retalho, né? Então, eu não tô com o meu tecido inteiro. E aqui, o que que a gente faz? Então, aqui, o meu tecido, ali na dobra do tecido, esse fio que tá aqui, ó, ele tá paralelo à minha auréola, certo? Então, quando eu vou cortar, então, aqui é o sentido do fio reto, tá? Esse sentido aqui da vertical é o fio reto. Então, quando eu quero cortar no viés, eu preciso que o sentido fique na diagonal. Então, ele vai passar, eu tô aqui com o meu fio, ele vai passar aqui cortando aqui o meu fio na diagonal. Então, eu venho com uma régua e coloco aqui nesse sentido. Aqui, ó, eu vou puxar aqui pra você ver, ó. No sentido do fio reto, ele não estica, ok? Agora, no sentido da diagonal, ó como ele cede. E é disso que a gente precisa na hora que a gente vai cortar o nosso viés. Por quê? A gente usa o viés principalmente para acabamento em lugares curvos. Então, se ele não tiver no viés, né, no sentido enviesado, esse acabamento, ele vai ficar deformado, ele vai deformar o meu decote, tá? Ele não vai assentar. E quando ele tá assim, por ele ter essa elasticidade, né? Ele vai se adequando ao formato arredondado da minha peça. Então, aqui, você pode riscar, tá? Eu vou riscar aqui com giz de alfaiate. Geralmente, a gente nem risca, né? Na maioria das vezes, por força já do hábito. Mas aqui, ó, eu risquei. E aqui eu vou posicionar minha régua. E você vai definir a largura do seu viés, tá? Então, o viés a gente pode fazer de várias larguras, depende da forma como a gente vai aplicar e do resultado que a gente quer. Se a gente quer que o viés fique mais largo ou mais estreito. Aqui, eu estou deixando com um viés de 3 centímetros. Aqui eu tenho que prestar atenção, senão o meu tecido sai do lugar. Então, prender bem aqui, para o tecido não sair do lugar e riscar aqui com mais leve. Então, aqui, ó, vocês podem ver. Eu vou cortar. Aqui ainda dá para eu cortar mais uma vez um viés aqui, tá? Então, eu ainda posso utilizar aqui para cortar mais uma vez o viés. Então, aqui tá a cheira de viés. Agora, aqui, ó, vocês percebem que ele vai ficar, ó, esticando, bem maleável. Aqui, a gente vai emendar esse viés. Então, para emendar o viés e ele ficar bem corretinho, o que que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui o direito com direito, eu vou fazer isso aqui, ó. Faço esse quadradinho aqui. Fiz esse quadrado aqui, ó.
quadrado, eu vou costurar de uma quina a outra aqui, tá? Pegando dessa quina a essa. Ou daqui pra cá, tanto faz, isso aqui não vai interferir. Então, aqui a gente faz uma costura. Então, aqui, ó, passei a costura. Agora, aqui eu vou cortar, ó, deixo 1 centímetro mais ou menos aqui de margem. E aqui eu vou abrir. Ó. Aqui você vai passar o ferro, tá? Direitinho. Abri aqui, agora eu vou acertar aqui, ó. Agora sim, ó. Aqui ficou o lado do... Aqui ficou o avesso do meu viés, desse lado aqui ficou o direito do meu viés, e ele mantém a elasticidade, tá? E daí, você pode vir emendando e deixar o seu viés bem comprido. Ó, aqui, a mesma coisa. Você vai... Então, aqui, ó, na peça, o que é que eu vou fazer? Gente, vocês me desculpem, eu tô rouca, tá? Tô, acho que começando aí o início de resfriado... Tô bem rouca. Então, aqui, ó, coloquei a minha peça pro lado do direito, ó, direito pra fora. E aqui, eu tenho costura de ombro. Nesse caso aqui, eu vou começar a aplicação do meu viés aqui, no meu ombro. Eu passei aqui o meu viés, ó, parte da costura aqui, ó, tá passado. Eu vou deixar aqui ele na costura no tom verde, gente, pra vocês poderem ver bem. Então, aqui eu vou deixar, ó, passando aqui 2 centímetros. Vou alfinetar. Aqui, você pode alfinetar toda a volta. Não é pra você esticar o viés, você vai acomodar ele, tá? Acomodar. Não é pra esticar. Então, já que... se você ainda não tem experiência, você vai alfinetar toda a volta aqui, ó, do decote, certo? Sem esticar o viés, somente acomodando como eu tô fazendo aqui. E aqui, ó, quando a gente chega aqui pra completar aqui o nosso viés, nós vamos fazer o seguinte. Você vai, ó, dobrar aqui o seu viés. Ó, vou mostrar aqui, ó. Vou chegar aqui na minha costura de ombro. E vou, ó, jogar o meu viés pro lado de cima, ó. E o viés de baixo, eu dobro aqui, e eles vão ficar assim, ó, encostando, fazendo aqui esse acabamento, ó. Tá vendo? Você vai dobrar um para um lado, outro para o outro. Tipo, um para cima, outro para baixo. Desde que fique, ó, esse triângulo aqui, um encostando no outro, certo? É importante que ele fique encostando, tá? Vou alfinetar aqui, para facilitar. Aqui a gente tira a sobra depois que termina a costura, mas aqui como eu já... Porque eu vou dobrando conforme eu tô na máquina. Como eu já coloquei aqui toda a volta, então não tem problema. Então, aqui, ó, depois de feito isso, depois que você alfinetar toda a volta, nós vamos passar aqui uma costura reta. Eu vou passar com o pé de máquina de margem, tá? Então, aqui, ó, coloquei. Quando eu falo que eu vou costurar um pé de máquina, é aqui, ó, o meu tecido vai ficar rente aqui com o meu calcador. Então, aqui, a distância da minha agulha até aqui a lateral do calcador é o que a gente chama de pé de máquina, tá? Então, aqui, eu retirei essa parte, a minha máquina tem essa parte aqui, ó, mas aqui não tem essa mesa extensora, tem uma outra partezinha aqui, menor, que encaixa na máquina. Eu tirei pra esse formato aqui, ó, circular, fica mais fácil de costurar. Outra coisa, quando a gente estiver aqui costurando decote e cavas, que são curvos, e por estarem curvos, né, um corte curvo, ele cede, a gente não fica assim, ó, esticando pra costurar. Você vai deixar aqui livre e vai só acomodando o tecido, deixando a máquina fazer o trabalho dela, tá? Você não vai ficar esticando. Observe que eu vou acomodando o tecido, mas não tô esticando ele. Pronto, dei retrocesso.
Meninas, olha que sorte, a linha da bobina acabou bem na hora. Não ficou faltando costurar. Que sorte! Pronto, eu vou encher minha bobina pra gente voltar aqui. Prontinho, já troquei, ó. Isso aqui pra vocês, como ficou. Aqui poderia ter ficado um pouquinho mais junto, né? Na hora ali da costura não ficou. Mas aqui, nossa costura. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos passar o ferro jogando... Nós vamos passar o ferro jogando essa margem pra cá, tá? Ah, professora, precisa mesmo passar o ferro? Se você quiser ter um acabamento excelente, sim. Ó, aqui, passei o meu viés. Ó, passei o ferro, como tá bem assentado. Feito isso aqui, eu vou jogar esse viés para dentro. Ó, vai ficar assim. Agora que eu joguei o meu viés para dentro, joga aí o seu viés assim, nós vamos passar uma costurinha bem nessa beiradinha aqui, tá? Prendendo aqui esse outro lado aqui do viés. É uma outra forma de se fazer, tá? Eu vou mostrar também uma outra maneira de fazer na hora de colocar na cava. Então, agora aqui a gente vai mais rápido, eu nem vou mostrar costurando, a gente vai só, ó, fazer uma costurinha aqui, como se fosse um peixe-ponto, tá? Ó, você põe lá na máquina, tá vendo que essa sobra aqui, ela passa da minha costura, e a gente vai. Gente, eu tô trabalhando aqui com o linho misto, como eu já falei pra vocês. Então, ele cede, tá? Você vê que ele desfia com facilidade. Então, por isso, eu não dei pix. Mas se você estiver trabalhando com um tecido, por exemplo, 100% poliéster, que ele tem mais dificuldade de ceder, você vai ter que dar pix, tá? Que são os pix, são pequenos cortes. Vou fazer uma aqui só como demonstração, que a gente dá, assim, nas partes curvas, chegando próximo da costura, mas sem encostar na costura, pra não desfazer a costura que a gente fez, certo? Então, agora eu vou passar a costura aqui, toda essa volta, e mostro pra vocês. Pronto, ó. Passei aqui a costura, na beiradinha, tá vendo? E aqui dentro, ficou aqui essas sobras. Essa sobra aqui, eu vou refilar, ó. Eu corto bem próximo. Aqui, ó. Com todo cuidado pra você não cortar partes que não devem. Feito isso aqui, nós vamos dobrar mais uma vez pro lado de dentro, ó. E vamos passar a costura na beiradinha. Ah, precisa ser assim? Gente, existem outras formas de fazer. Essa é uma das formas e que fica muito bem aplicado, bem costurado o seu viés, tá? Fica bem bonito, ó, ele vai fazendo o contorno certinho. Então, agora nós vamos passar uma costura bem aqui nessa beiradinha. Então, aqui, ó, ficou nosso viés, fica com duas costurinhas. Aqui ficou o direito, ó. Você vê que no direito não aparece nada da cor do viés, tá vendo? Ó, fica tudo pro lado de dentro. Então, não tem importância de ser branco. Aqui ainda não passei o ferro, tá? E assim ficou o nosso resultado, ó. Você vê que tá bem limpinho, lisinho, não ficou aquela coisa assim, ó. Não fez isso, tá? Ficou perfeito aqui o nosso viés. Agora, a outra forma que nós temos de aplicar o viés é da seguinte maneira. Eu pego aqui o meu viés, tenho aqui o lado do avesso, o direito aqui. Vou dobrar o meu viés, avesso com avesso, direito pra fora. E aqui, eu vou posicionar o meu viés, ó. Direito com direito, aqui. Nesse caso aqui, o meu viés, como eu cortei com 3 centímetros, aqui eu vou costurar ele com meio centímetro, tá? Se você quiser costurar com o 1 centímetro, você vai cortar um viés com 4 centímetros de largura. Aqui a gente vai fazer aquele esquema de contornar aqui toda a nossa cava. Daquela mesma forma, sem esticar o viés. Olha, aqui, você pode fazer o seguinte, ó. Vou cortar aqui. Aqui eu posso... Vou botar mais pra cá. Abrir aqui, ó.
direito com direito. E passo a costura aqui, pra fechar em 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, passei a costura, vou abrir. Dobro aqui, ó. E posiciono aqui. Posiciona aqui, ó, costura com costura. E agora eu vou costurar. Como eu falei pra vocês, eu vou costurar com meio centímetro. Aqui, viés costurado. Agora, aqui na cava, gente, eu vou sim fazer alguns piques, ó. Porque eu não quero que a minha cava fique repuxando. Aqui a gente faz principalmente aqui na parte da curvatura, frente e costas. Mais pra cima não tem necessidade. Feito isso, nós iremos pegar aqui o nosso viés e virar ele pro lado de dentro. Ó. Só virar. Como a gente costurou ele dobrado, aqui já tem acabamento, então você não precisa fazer mais nada. É só virar e passar a costura na beirada. Se você quiser, como aqui eu fiz com 2 costuras, eu posso, ó, jogar aqui a minha margem pra cima e fazer a costurinha aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, mas você pode só virar de uma vez e fazer a costura. Eu prefiro com aquela costura, acho que fica mais bonito, bem assentado. Tirar esses excessos aqui de linha. E vou fazer aquela costurinha. Então, aqui, ó, passei a costura, certo? Prendi essa margem aqui no meu viés. Aqui, gente, vocês podem refilar, se for preciso, tá? Se, por acaso, tiver essa sobrinha passando, daqui você vai, ó, tirar o excesso, ok? Feito isso, nós vamos jogar aqui pra dentro e passar a costura na beiradinha aqui, ó, da nossa cava, tá? Na beiradinha aqui do nosso viés e assim finalizar a nossa cava. Então, aqui, ó, ficou o nosso viésinho por dentro. Ele ficou mais estreito do que o daqui, né? Um pouquinho mais. Mas ficou bem legal. Agora aqui é passar o ferro, né? E deixar bem bonita aqui a nossa cava.